Galera, sejam muito bem-vindos à 23ª aula do nosso curso gratuito de Unity e C Sharp. E como vocês se lembram, na aula passada nós programamos para que, sempre quando a nossa bolinha colidisse com algum Game Object, a Unity tocasse um efeito sonoro para a gente. O que é muito legal, pois agora nosso jogo já está com muito mais cara de pronto. Então, o que faremos na aula de hoje é pedir para que a Unity toque um efeito sonoro sempre que marcarmos um gol. E como vocês se lembram, nós controlamos a pontuação dos nossos jogadores 1 e 2 no nosso script Game Manager. Então, estaremos fazendo tudo isso no nosso Game Manager. Sabendo disso, a primeira coisa que temos de fazer é adicionar o nosso efeito sonoro no nosso Game Manager. E para isso, iremos selecionar o nosso Game Manager na aba Hierarquia. E logo em seguida, iremos clicar em Add Component. Em sua barra de pesquisa, digitaremos Audio Source. E logo em seguida, selecionaremos a opção Audio Source. E como vocês se lembram, para que o nosso componente Audio Source tenha de fato um som, precisamos adicioná-la no campo chamado Audio Clip. Sabendo disso, dentro da nossa pasta Efeitos Sonoros, nós arrastaremos o nosso som chamado Marcando Ponto até o espaço chamado Audio Clip no nosso Game Manager. Feito isso, iremos agora programar para que a Unity toque este efeito sonoro sempre que marcarmos um gol. E para fazermos isso, dentro da nossa pasta Scripts, nós abriremos o nosso script chamado Game Manager. Com ele aberto, a primeira coisa que faremos é criar uma variável que será uma referência ao componente Audio Source que acabamos de criar. Sabendo disso, logo abaixo da variável texto de pontuação, digitaremos public para que possamos visualizá-la e editá-la no Inspector da Unity. E em seu tipo, como essa variável será uma referência ao nosso componente Audio Source, colocaremos Audio Source. E em seu nome, para deixarmos tudo muito bem organizado, digitaremos Som do Gol. E no final, ponto e vírgula. E pronto, agora já temos um jeito de acessar o nosso som do gol via código. Sabendo disso, precisamos agora de algum jeito dizer para a Unity tocar este efeito sonoro, sempre que marcarmos um ponto. E como vocês se lembram, no script Game Manager, nós criamos os métodos aumentar pontuação do jogador 1 e aumentar pontuação do jogador 2, que são chamados sempre que marcamos um ponto. Tendo isso em mente, nós poderíamos sim programar dentro destes dois métodos para que a Unity tocasse o nosso efeito sonoro. Mas isso não seria muito bom, já que nós estaríamos digitando a mesma coisa duas vezes. Então, o que faremos é programar para que a Unity toque o nosso efeito sonoro dentro do nosso método atualizar texto de pontuação, que como vocês se lembram, é chamado sempre que marcamos um ponto. E eu sei que esse lance de chamar métodos através de outros métodos pode parecer um pouco confuso e complicado agora, mas podem ficar tranquilos que quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais vocês entenderão. Sabendo disso, logo depois de atualizarmos o nosso texto de pontuação, digitaremos o nome da nossa variável som do gol
que é uma referência ao nosso componente audio source. E logo em seguida colocaremos ponto play, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto! Agora a Unity já sabe que todas as vezes que marcarmos um ponto, ela deve tocar o nosso efeito sonoro de som do gol. E para testarmos isso, iremos salvar o nosso script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se selecionarmos o nosso GameObject do Game Manager, vemos que já temos como dar valor à nossa variável som do gol. E para fazer isso, basta selecionar o nosso componente Audio Source, clicando em cima de seu nome, e arrastá-lo para cima do espaço da nossa variável som do gol. E ao fazermos isso, a Unity agora já sabe que a nossa variável som do gol é uma referência a este componente Audio Source. E agora, antes de testarmos a nossa programação, iremos desmarcar essa caixinha aqui chamada Play on Awake, que, como vocês se lembram, é a opção responsável por fazer com que o nosso som toque sempre que iniciarmos a partida. Feito isso, viremos aqui em cima e clicaremos no Play. E agora, sempre que marcarmos um ponto, veremos que a Unity toca um efeito sonoro, tanto no gol do jogador 1 quanto no gol do jogador 2, o que é muito legal. Sabendo disso, viremos em File e clicaremos em Save, ou apertaremos Ctrl S para salvar o progresso dessa aula, já que na próxima aula nós estaremos programando para que, sempre que apertarmos a tecla R no teclado, a nossa partida reinicie, para que assim possamos começar uma nova partida sem termos de fechar e abrir o nosso jogo novamente. Então, até lá, desenvolvedoras e desenvolvedores de jogos!